paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos dar início a mais um culto ao Senhor. E Ele está presente para receber a nossa adoração, para receber o nosso culto que viemos oferecer a Ele. Abra a sua Bíblia no Salmo número 125. Aqui no título, o título nessa versão aqui é A Segurança do Povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, Senhor, são como o monte, em outra versão diz os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas continuam firmes para sempre. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, ser bom para com aqueles que são bons, para os que obedecem os teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Deus de Israel. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é: louvado seja Deus e graças a Deus que a igreja está na terra e que Deus estendeu as suas mãos para manifestar a sua bondade na terra, ainda que ela esteja debaixo do maligno, como o próprio Jesus disse, né? Que o mundo jaz no maligno. Mas a igreja está na terra e Deus está presente na terra, e o Espírito de Deus também. Porque aqui diz assim: os maus não governarão para sempre. Então tem isso em mente. Tudo que você vê de mal não é para sempre. Seria para sempre se Deus não tivesse com a mão estendida sobre a terra. Porque ele mesmo disse assim: se acontecesse dos maus governarem para sempre a terra, até os bons que vivem na terra começariam a fazer o mal. Isso porque, por causa da própria natureza pecaminosa da carne. Apenas isso. Por causa da influência da carne, se tivesse só o mal, aqueles que são bons se inclinariam para o mal, porque não haveria manifestação nenhuma do bem. Mas o Senhor Deus, Ele é bom. Amém. E as suas misericórdias, elas duram para todo sempre. Vamos orar a Deus? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite. Viemos a este lugar para apresentar ao Senhor o nosso culto de adoração ao Seu nome. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor que conhece todas as coisas, está presente neste lugar para receber das nossas mãos, para receber, Senhor, do nosso coração, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor ao Teu santo nome. Seja recíproco, Senhor, a nós, e fala conosco nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir para sermos edificados por Tua palavra, para sermos fortalecidos por Tua palavra, para podermos crescer na Tua palavra, Senhor, para que possamos andar fielmente nos caminhos do Senhor, obedecendo o Senhor e andando segundo o Teu propósito no mundo que nós vivemos, Senhor. Porque o Senhor é bom e o Senhor está nesse lugar e recebe agora, Senhor, nas Tuas mãos a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Sim, tem um lembrete aqui, né? A pastora Neia, que está visitando a igreja lá de Alagoinha, ela foi fazer lá o convite para a marcha que vai ter dia 16 de agosto. Está sendo uma tarefa difícil porque não tem mais pessoas que estejam compromissadas com esse propósito. Mas nós estamos
compromissados com isso e nós fazemos a nossa parte. Gostaríamos que Deus estendesse a sua mão sobre todos aqueles que proclamam o seu nome e se dizem servos do Senhor, que fossem compungidos, porque toda alma importa. Então, para que a gente pudesse também, essas pessoas estivessem conosco para não só ir na marcha, mas também nós estamos caminhando, orando nesse lugar. Na sexta-feira, na quinta, nós fomos num pedaço. E agora, amanhã, nós vamos orar lá na Sabesp até... Não, lá da esquina da Rua da Pastora até a Sabesp. Até a Sabesp. Nós vamos, então, colocar e apresentar Deus sobre cada dia. Nós vamos caminhando e vamos orando, intercedendo. Porque a gente sabe que o inimigo, ele vai procurar travar tudo isso, mas nós fazemos isso não é para nós. É para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Orar. É orar por ela, é verdade. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a pastora Néia, todos aqueles que estão com ela, Senhor, que ela possa, Senhor, achar, encontrar, Senhor, receptividade, Senhor. Olha, porque é tão difícil, Senhor amado, haver uma receptividade por algo que é seu, que é para o Senhor, meu Deus amado. Nós proclamamos que fazemos tudo para a glória do seu nome. Mas, Senhor, ó Deus, encontramos tanta dificuldade para que isso aconteça. Então, estende a tua mão e abençoa a tua serva, Senhor, que ela, Senhor, seja imbuída do teu Espírito Santo e possa levar ali, ó, os recados, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Agora sim, vamos louvar. Glória a Deus. Ouça as vozes
Deus eu
Ó Deus, como nós cantamos no hino anterior, respondemos ao som do céu. Nós respondemos ao teu chamado, nós respondemos ao teu toque, nós respondemos, Senhor querido, aos teus olhos de amor por nós. E nós estamos aqui hoje, Senhor, aleluia, com os nossos corações satisfeitos do Senhor e agradecidos. Aleluia. Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantarei, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, 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 o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia. Nós nos movemos nessa esperança. O noivo vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso coração clama por isso. Aleluia. Quem é capaz do livro abrir? Só existe um.
E esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. No trono assentado eu vi um livro e 7 selos ouvi.
É para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que fazemos, o nosso objetivo tem que ser a glória do nome do Senhor. E tudo que fazemos, fazemos para Ele. Às vezes é tão difícil para os homens fazerem as coisas para Deus, porque eles querem se sentir, muitas vezes querem se sentir correspondidos. Deus espera que ofereçamos o nosso culto a Ele, sem esperar sermos correspondidos de maneira direta, porque Ele está sempre nos abençoando, e a sua presença nunca nos falta. E Ele é que opera tudo e em todos. A Ele seja dada toda a honra. Glória a Deus. Toda a glória. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos orar pelas crianças? Eu me senti que eu chegar. Aceita, agora vamos pagar. Esqueci tirar do tempo. Você tá amarelo, ali. Vamos orar pelas crianças. O que vocês vão fazer lá é aprender. Aqueles anos, olha aqui, olha. Vocês vão aprender sobre Jesus. E uma coisa que a gente é tocado no coração é que Jesus, Ele quer seguidores. Porque em todo tempo que Ele chamou alguém, muitos dizem assim, tem que ter um chamado. Toda vez que Ele chamou alguém, Ele diz assim, vem e segue. Então nós temos que ser seguidores de Jesus. E vocês estão sendo ensinados a seguir Jesus. Então, em tudo. Quando ouvirem a palavra, olhem para Ele. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as nossas crianças que recebem a porção da Tua palavra. Pai, abençoa que esse aprendizado, Senhor, seja firmado no espírito de cada um das crianças. Porque é certo que a Tua palavra diz, se nós ensinarmos as crianças o caminho que eles devem andar, quando eles ficarem adultos, quando eles crescerem, eles não vão se esquecer deles. Então que eles tenham uma base, Senhor, firme, para não se esquecer e não se desviar dos seus caminhos, mas que sejam, Senhor, e que se acontecer, que eles possam se lembrar de onde caíram e de onde eles podem voltar. Então, Senhor, que o Senhor abençoe a Deus, não só o coração deles para receber a porção da Tua palavra, mas aquele que ministra, seja imbuído do Teu Espírito Santo, que transmita, Senhor, a palavra que vem direto do Teu trono, para o espírito de cada uma das crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. É Senhor, irmãos. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte que Jacó luta com o anjo. A passagem fica lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Todos encontraram? Amém? Amém, amém. Misericórdia ainda? Jesus é difícil. É difícil, né? Glória a Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho.
Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Até aqui, irmãos. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. A tua palavra que é verdade, a tua palavra que é alimento, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é como um espelho, ó Deus, para nossas vidas, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco, ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós aqui. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, a usar-me a falar. Que não seja nada de mim, mas que seja apenas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, Jacó, nós sabemos a história de como ele chegou, onde chegou, né? Que ele foi lá, enganou o pai dele para conseguir receber a bênção da primogenitura. Bênção essa que o próprio Esaú não tinha, digamos assim, apreço. Que o próprio Esaú não tinha, não dava a importância necessária, mas Jacó dava. Jacó, então, fazendo aquilo, ele acha que ele ia conseguir viver muito bem. Ele ia conseguir resolver todos os problemas que viessem à sua frente. E eu estava pesquisando aqui sobre a bênção da primogenitura. E o que ela era? Ela era importante porque ela era passar uma herança de um relacionamento divino com o homem. Não era somente a questão do filho mais velho, primogênito, ter o seu líder ali do clã e responder por tudo aquilo que o pai dele tinha depois que o pai morresse. Não. Era uma herança espiritual da aliança, e começou lá em Abraão, da aliança de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, que deveria ter sido Esaú, mas não foi. Eu fiquei lembrando do Elias e do Eliseu, porque Eliseu, ele sabia, ele estava ali querendo como uma bênção da primogenitura de Elias. Porque ele foi e pediu o quê para ele? Porção dobrada do teu espírito. Jacó, sem muito entender, talvez, ele pediu essa bênção ali. Ele percebeu que existia algo muito especial naquela bênção da primogenitura. O pai dele era abençoado, né? E a partir dali, quando ele fugiu, que foi descoberto e o seu irmão prometeu matar, ele foi para a casa de Labão e ali Deus o abençoou. É visível isso, percebe-se isso. Enquanto Labão tentava de todas as maneiras prejudicá-lo, Deus não permitia. Enquanto Labão tentava o tempo todo passar a perna nele, Deus não permitia. Ele tirava de um jeito, Deus dava de outro. Tirava de outro jeito, Deus dava de outro. Deus era com Jacó. Ele era através dessa bênção que foi impetrada a ele, que não era dele, mas estava com ele. Interessante isso, irmãos. Deus abençoava Jacó por causa da aliança que ele tinha feito através de Abraão. E Jacó viveu debaixo desta bênção. E uma coisa a gente aprende:
com isso. Jacó, Deus tratava com ele mesmo na bênção. Por quê? Diante de todas as adversidades que ele começou a viver dentro da casa de Labão, com as suas esposas e depois com as suas ovelhas e tudo mais, Deus, ele ensinava Jacó. Ele já estava sendo tratado ali. E a gente aprende o seguinte, que Deus, nós entendemos, né? Muitas vezes a gente entende que somente o sofrimento é ferramenta de Deus para tratar a gente. Só que não é. E muitas vezes quando a gente vê alguém pisando na bola e tal, ou vivendo absolutamente, a gente pensa assim, somente através do sofrimento que essa pessoa vai vir para Jesus. Tem até um ditado, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, né? E a gente acha muitas vezes que só vem pela dor. Que só vem pela dor. Mas a ferramenta é de quem? É de Deus. Então se ele quiser fazer pela dor, ele faz. Se ele quiser fazer através da bênção, ele faz também. A gente tem um problema sério. A gente começa a querer mandar em Deus. Dizer como é que Deus tem que fazer. Como é que Deus tem que tratar. O filho da gente se desvia, a gente pensa logo no quê? De sofrer. Através do sofrimento, ele vai entender de que não é assim que Deus vai fazê-lo através de... Mas quem foi que disse que pode ser através do sofrimento? Pode ser também através da bênção. Nós não entendemos quem somos nós para compreender a mente do Senhor. Né? Deus, ele não se decifra. Ele age do jeito que ele quer, na hora que ele quer e ponto. E a gente aprende com isso. Que Jacó, mesmo estando na bênção, Deus tratava dele. Né? Então, quando Jacó então decide sair da casa de Labão, Deus fala com ele para ele sair de lá. Ele começa a perceber que está tendo umas fofocaiadas entre a família lá das esposas, e então Deus fala com ele: vai embora, Jacó, volta para a sua cidade, volta para a sua terra. E Jacó decide obedecer. Mas que jeito que Jacó decide obedecer a Deus? Vamos ver se vocês adivinham. Fugindo, fazendo aquilo que ele era especialista em fazer. Ele, dava no pé, ninguém nem sabia, ninguém percebia, quando via Jacó já estava lá. Foi o que ele fez quando ele fugiu ali, não enfrentou o problema de frente, porque talvez se Jacó tivesse pensado assim: eu vou enfrentar meu irmão de frente, afinal nós combinamos, e o que é combinado não sai caro. Mas o que ele fez? Foi embora. E com o Labão, ele foi fazer a mesma coisa, e aí Labão vai atrás dele. E quando ele chega então até Jacó, ele diz o quê? Ele briga com Jacó: por que você saiu fugido assim? E Jacó diz para ele o quê? Que ele teve medo. Então, quem mandava na vida do Jacó até aquele momento era o quê? Era o medo. Primeiro foi o medo do irmão dele, e ele saiu e fugiu. E aí depois ele de novo fica com medo, debaixo de uma palavra de Deus. Dessa vez ele tinha uma palavra de Deus, debaixo dessa palavra, ele com medo, ele decide agir do jeitinho dele, do jeitinho jacozeiro, né? Se fosse aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro de ser, né? Ele age do jeito dele, faz as estratégias dele, de acordo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com as suas experiências. Então ele decide fazer daquele jeito, por conta do medo. E aí o que ele fez acabou tornando a situação pior. Por quê? Eu imagino o seguinte: Raquel, ela percebeu a situação como estava, e ela decide também se segurar. E ela pega o ídolo, né? Então a gente aprende mais uma coisa: que sempre quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, vão ter prejuízos ao longo do caminho. Muitas vezes Deus nos direciona a fazer algo, mas a gente precisa fazer as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Não do nosso jeito.
nosso jeito. Por quê? Porque se a gente fizer do nosso jeito, vai nos trazer prejuízos, né? Então, Jacó vai embora, né, abençoado lá por Labão. E aí ele lembra, eu digo que lembra, mas eu imagino que isso devia ocupar o seu pensamento o tempo todo. Sobre o fato do que aconteceu, sobre a promessa do seu irmão para ele, de que iria matá-lo. E Jacó, então, entende que ele precisava enfrentar. E volta-lhe, então, o que, gente? O medo, os temores, o pavor. E agora, o que vai ser de mim? E ele, mais uma vez, ele começa e ora a Deus, fala com Deus, né? Aqui no início do Gênesis 32, antes, quando ele estava seguindo o caminho, olha como é que Deus é maravilhoso, porque Deus, quando Jacó avistou, né? Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó avistou, disse: este é o exército de Deus. E por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim. Gente, você está saindo do lugar, Deus manda um exército para você e você vai ficar com medo do quê? Não é verdade? Mas aquilo talvez era uma falta de conhecimento de quem era Deus, né? Então, Jacó vai e manda mensageiros adiante dele e a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E aí ele começa a fazer toda a estratégia dele para se resguardar dele morrer. Aí põe primeiro os servos e depois põe. Olha como é que havia diferença, né, mesmo entre Lia e Raquel. Aí põe depois a Lia, Raquel, depois ele. Né? Se tiver que morrer, que morra todos esses aí. Né? E ele então vai montando todas as estratégias dele e tal, cheio de medo, cheio de pavor, cheio de angústia. Depois que ele pega e passa toda a sua família para o lado de Jaboque, é isso? Toda a sua família, todos os seus bens. É isso mesmo, é Jaboque, né, irmãos? É isso. Quando ele passa todo mundo para o outro lado, ele então fica sozinho. Creio eu, irmãos, aqui não diz isso, mas eu creio que ele ficou sozinho para falar com Deus de novo. Porque quando a gente está no meio do sofrimento, a gente toda hora para falar com Deus, não é? A agonia no nosso coração é tão intensa que qualquer hora é hora para a gente falar com Deus. Se a gente está no serviço, a gente vai lá para o banheiro e fala com Deus no serviço, no banheiro, né? Se a gente está na rua, a gente fala em pensamento com Deus. Tamanho é o nosso pavor, tamanho é a nossa angústia. E eu imagino que Jacó, ele estava extremamente angustiado, porque na sua suposição e na sua visão, talvez Deus tivesse dito a ele para voltar para a sua cidade, para que ali Esaú cumprisse a sua vingança. Isso me fez lembrar de uma situação que eu e Célio vivemos lá do aluguel da gente que se atrasou, e que nós avisamos, a imobiliária e tal, e quando o dono disse assim: eu vou na casa de vocês amanhã, menino, a gente já estava se vendo com as coisas na rua. Ele vai vir para aqui, por que mais que este homem vai vir na nossa casa, se não para pedir a casa? O que mais que esse homem pode fazer? A mesma coisa para o Jacó, quando os servos disseram: Esaú vem ao seu encontro, ele disse: o que mais que ele pode querer? Nunca passava pela cabeça dele que Esaú iria
talvez quando ele mandou aquele exército para que Jacó visse, era como uma mensagem dizendo: eu estou trabalhando, eu estou guerreando no reino espiritual por sua vida. Fique calmo, fique tranquilo, mas o pavor, o medo que era o seu guia, que era o seu Deus, aquele que direcionava a sua vida, não permitiu enxergar a verdade. Ele conseguiu enxergar no seu físico, no seu olho, mas no seu espírito ele não conseguiu enxergar. Passou desapercebido. Ele não estava atento aos sinais que Deus já estava dando a ele. E quantas são as vezes que eu e você estamos nos comportando assim? Deus está nos enviando exércitos de anjos. Deus está mostrando aqui, está mostrando ali. A gente muitas vezes consegue até olhar e enxergar com os nossos olhos, mas a gente diminui aquilo que Deus está fazendo. A gente pensa: não é tudo isso. Não, pode não é Deus. É só uma nuvenzinha. O tamanho da mão de um homem não é suficiente. Aquele que está ligado em Deus, aquele que está afinado com Deus, quando vê uma mãozinha, quando vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, ele já sabe: vem chuva. Porque ele conhece a Deus de tal maneira que ele sabe que uma gota é suficiente para Deus mandar chuva. Mas Jacó não conhecia a Deus. Tanto é que quando ele ora a Deus, ele fala: Deus de meu pai. Deus de meu pai. Ele não diz meu Deus, meu pai. E a gente está lendo o livro lá dos deuses falsos. E aí fala de Lia, do como ela, o último filho que ela teve, o como que ela chamou a Deus. E a maneira como que ela chamou a Deus, ninguém chamava. Porque na verdade só chamava aquele que tinha intimidade com Deus, aquele que conhecia a Deus daquele jeito. E ela chamou. O sofrimento trouxe ali aquilo que não tinha trazido a Raquel. Trouxe a ela o conhecimento profundo de quem Deus era. Por isso ela chamou a Deus no profundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ia chegar a hora de Jacó. Você vê que Lia já conhecia a Deus, que Jacó não conhecia. Aleluia. Mas Deus estava preparando tudo. A armadilha não era para que ele fosse morto, assim como ele imaginava nos seus temores e nos seus pensamentos. Mas na verdade era o momento do encontro com ele. Aleluia. Deus estava preparando tudo ali, fazendo tudo direitinho, deixando ele planejar do jeito que ele queria. Isso, põe agora na frente, põe agora lá atrás, faz assim, manda. Vai fazer isso, não vai influenciar no plano que eu tenho com você. E aí quando ele fica então só, aparece um homem ali. Nós não sabemos, o que a gente sabe é que ele veio com o formato de homem. Se ele tivesse chegado como formato de um anjo, todo iluminado, com certeza Jacó não ia lutar com ele. Mas ele veio no formato de um homem. E aí ele aqui na minha tradução, irmãos, e talvez na de vocês esteja outra, se alguém tiver com uma outra me diz aí, mas diz o seguinte, cadê? Então vem, o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Tem mais alguma outra tradução? Varão. Um varão, só isso. A gente não sabe se Jacó, quando viu, achou que era alguém do Esaú e já foi para cima dele. Veio me pegar. Aproveitou que eu estou sozinho. Vai pegar, minha família já está toda do outro lado. Vai me pegar aqui e matar sozinho. Não vai sobrar nada. A gente não sabe. Mas que ele começou a lutar com o anjo, ele começou. E no meio deste processo, Deus tocou nele. E aí eu fui pensando, a gente aqui, a gente está lá, a gente está com a dificuldade, com o problema, e a gente começa a orar, a gente já começa a jejuar, a gente começa a batalhar. É como se a gente estivesse em luta ali. E a gente começa,
luta, Deus está nos tocando. Ele está trabalhando dentro de nós. Ele está removendo o que precisa ser removido. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Eu fiquei pensando, sabe assim, a oração é como a anestesia de Deus, porque eu e você, naquele momento, estamos ali na sala de cirurgia, sendo operados por Deus. Deus está colocando tudo no lugar, está costurando, está colocando a redinha, está fazendo todo o processo, e nós estamos ali anestesiados. Através ali da oração, a gente está orando, a gente está lutando, a gente está guerreando, e Deus, Ele então fez Jacó vencer. Porque na verdade, irmãos, Jacó não venceu. Quem venceu foi Deus. Porque a partir daquele momento, Jacó passou a ser outro. E sabe o que é mais maravilhoso? Que no meio do processo ali, daquela luta, ele então viu que era um ser celestial. Quando ele percebe isso, ele diz: me abençoa. Na mesma hora, ele percebe isso, ele agarra nele com ousadia, diz: me abençoa. E o anjo pergunta para ele o quê? Qual é o teu nome? Ele havia sido abençoado por uma bênção que não era dele. E Deus estava querendo abençoar ele. Eu quero abençoar você, Jacó. Você não vai ter bênção de outro. Você não vai ter bênção roubada de outro. Não, a minha bênção é para você, meu filho. É para você. A minha relação é contigo. Você não vai pegar nada emprestado de ninguém. É comigo que você vai ter relacionamento. E por isso que ele pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: é Jacó. E aí, a partir dali, ele passou a ser chamado de quê? De Israel. Tem um... Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai fazendo tanta coisa na hora que a gente vai... Eu tirei. Mas até o significado do nome para ele, né? Então, a partir dali, Deus estava abençoando a Jacó, não só por herança, mas também agora, por causa do relacionamento dele com Deus. Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Ele foi mudado totalmente, ele foi alterado no seu DNA, ele foi tocado. Ali no livro nós estávamos lendo que diz que o poder de Deus era tão grande que ali na tradução o que Deus fez foi um toque. Ele tocou, ele não bateu, não, ele só tocou. Porque se Deus realmente fosse lá e desse uma paulada nele, ele tinha voado longe, por tamanho é o poder de Deus. E quantas vezes Deus faz isso conosco? Deus deixa a gente ali, lutando. Ele tem o poder na medida para cada um de nós. Aleluia, Deus é maravilhoso, aleluia. A bênção que Ele queria dar para ele era uma bênção verdadeira, era uma bênção genuína, não era uma bênção emprestada, mas era uma bênção verdadeira. Então, quando Jacó começa a enviar presentes para o seu irmão, ele faz isso com certeza no intuito de tentar de alguma maneira ressarcir a ele todo o mal que ele tinha cometido contra ele. Mesmo que Esaú não tivesse dado devido valor, mesmo que Esaú ele pudesse ser um homem talvez desobediente, não importava. Porque com Deus não funcionam assim as coisas. Não importava. É igual essas novelas. O que eles fazem? Geralmente, eles colocam um homem que trata uma mulher muito mal, e aí essa mulher se apaixona por um outro homem, e aí todo mundo que está assistindo do outro lado da tela fica torcendo para o quê? Para trair. Por quê? Porque aquele homem merece. Com Deus não é assim, o errado é errado e acabou. Não importa se ele é mau, se ele não importa, o que importa é o que está certo diante de Deus. E
que Jacó estava errado e Deus precisava tratar com Jacó. Era isso que ele precisava fazer com Jacó. A gente às vezes fica triste porque nós percebemos que dentro de nós precisam existir mudanças. E quantas são as coisas que a gente já batalhou tanto para que fossem tiradas de nós e a gente não vê às vezes saindo. Eu estava falando ontem com esse Hélio assim, que eu sou o lado abrasivo lá de casa. O Ricieri é o lado fofinho e eu sou o lado abrasivo. Eu sou brava demais. Eu falei com ele hoje de manhã, eu falei assim, isso me entristece, porque quantos são os anos que Deus vem tratando isso comigo? Quantos são os anos? Mas sabe, a gente tem hora que a gente começa a oferecer resistência. A nossa resistência está quando a gente justifica o motivo do porquê que a gente ficou bravo. Quando a gente fica cheio de mais. Ah, não, mas eu fiz isso porque... Mas eu fiz isso porque... Sabe? Não. A gente conseguir por nós mesmos mudar, nós não vamos conseguir. Quem vai fazer isso, essa operação, essa cirurgia em nós, é o Senhor Jesus. Amém. Qual é o nosso papel? Não ofereçamos resistência. Estejamos lá, totalmente rendidos, assim como uma mesa de operação, que eles colocam um braço aqui, outro braço aqui, a gente fica com os braços todos estendidos assim, ó. Ainda toma anestesia, toma patologia assim, ó. Eles podem fazer o que quiser que a gente não vê. É ou não é? Mas experimenta fazer a cirurgia sem a gente estar anestesiado para ver o que acontece. A gente arranca aqui, cai, sai correndo, fala, aqui não vai mexer, aqui não vai fazer, não é? Então a gente precisa aprender com isso, de que o grande problema na nossa transformação somos nós mesmos. Quantos foram os anos que Jacó passou sendo humilhado por Labão? Quantos foram os anos para que ele conseguisse compreender o que Deus queria com ele? Até o momento do vale de Jabó, que Jacó não tinha percebido. Ele ainda estava tentando fazer as coisas da sua maneira. Mas ali naquele lugar, Deus não só tocou na perna de Jacó, mas ele abriu os olhos de Jacó para ele perceber quem ele era. Aí, ao ele dizer, eu sou Jacó, ele disse quem ele era exatamente, em toda a sua essência. Ele compreendeu, é isso mesmo que eu sou, Deus, é isso mesmo que eu sou. Olha aqui, é isso aqui que eu sou. Eu não tenho justificativa, eu não tenho mais, é isso mesmo que eu sou. E aí, diante daquilo que ele era, Deus então o transformou e o abençoou. Às vezes a gente fica tentando colocar máscara diante de Deus, a gente até ora e diz, Senhor, eu estou assim por causa disso. Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. Se te sentir uma gotinha assim de óleo de peroba caindo na hora que você está orando, meu filho, sai óleo de peroba. Porque a gente é muito cara de pau com Deus. A gente fica tentando se fazer de bonzinho para Ele. Sabe? Não. Deus, Ele nos conhece e ainda conhecendo a gente, Ele nos ama. Aleluia. Ele nos ama. Ele escolheu nos amar. Ele poderia ter escolhido matar todo mundo. Apagar todo mundo da face da terra. Mas Ele escolheu nos amar. E é porque a gente era bonitinho? Não. Ele conhece a gente como a gente é. Aleluia. E é a gente mostrando quem nós somos. Dizendo, Senhor, eu sou isso mesmo, Senhor. Chegar para o Senhor e dizer, miserável homem que eu sou, Senhor. Eu sou miserável, Pai. É assim, estaremos no ponto certo, para que Ele nos toque e nos transforme. Aleluia. Então, é isso. A gente precisa parar de fugir
fugir dos encontros com Deus. Porque muitas vezes aquele seu algoz, aquela pessoa ignorante que pega no teu pé, aquela pessoa que te faz sofrer, aquela situação que te faz sofrer, você olha como se fosse um problema, você olha como se fosse um algoz. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, eu digo isso para mim também, isso não é meu algoz, isso é desculpa de Deus para tratar o que precisa ser tratado em mim, isso é desculpa de Deus para me abençoar, isso é desculpa de Deus para colocar a minha vida nos trilhos. Está difícil, a luta é grande, o sofrimento é grande, continua orando. Você está na mesa de cirurgia, eu estou na mesa de cirurgia. Deus está tratando algo em mim e em você. E quando chegar o momento, a tua oração e a minha oração, enfim, será respondida. Glória a Deus. Ela não foi ainda? É porque eu ainda estou na mesa de cirurgia. E eu vou continuar lutando. Eu vou continuar lutando com Deus, porque eu não estou lutando contra Deus, mas eu estou lutando com Ele. Ele sendo o meu Pai, Ele sendo o meu Senhor, Ele sendo o meu general de guerra, e estando comigo na batalha. Aleluia! Eu não quero fugir dos encontros de Deus. Que você não queira fugir dos encontros de Deus, olhando para o encontro pensando que é a pior coisa que vai te acontecer, porque não é. Porque não é. O que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. O que Deus tem preparado para nós é algo perfeito e está dentro do propósito dele. Aleluia. Vamos nos levantar, vamos orar, irmãos. O Senhor está aqui conosco. Aleluia. O Senhor é vivo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eis-nos aqui. Ó Deus, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, Senhor. Não queremos oferecer existência, Senhor. Muitas vezes olhando para as lutas que estamos enfrentando, ó Deus, como se elas estivessem trazendo apenas mal para nós, mas não, aleluia, é ferramenta do Senhor para trabalhar em nós, é ferramenta do Senhor para trazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer dentro de nós, Senhor. Ó Deus querido, entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, ó Deus querido, entregamos diante do Teu altar, Senhor. Que esta noite, Senhor, seja, Senhor, como foi para Jacó, no Vale de Jaboque, seja uma noite diferente, uma noite onde o Senhor nos toque, uma noite onde o Senhor traga marcas para nós, marcas profundas, Senhor. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, a hora que eu estava preparando a palavra, que é da Soraya Moraes, que ela só diz assim, a gente está cantando glória a Deus, vamos tentar cantar? Só o coro, né? Marcas que desfazem maldições, restauram mentes e corações, saram as feridas mais profundas. A marca do Deus vivo é a única cura. A marca do Deus vivo é a única cura. Aleluia. São marcas, mas marcas que desfazem maldições, que saram mentes e corações, curam feridas profundas. Aleluia. Marcas que desfazem maldições, restauram mentes e corações, saram as feridas mais profundas. A marca do Deus vivo é a única cura. A marca do Deus vivo é a única cura. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Eu imagino que quando Jacó saiu daquele lugar,
ele saiu com um semblante diferente. Aleluia. Porque ele foi transformado por Deus, e a marca que Deus deixou nele nunca mais foi esquecida. E até mesmo o seu povo não comiu o animal, a coxa do animal, por causa O negro da também. marca, medo de Jacó. E eu me lembro o dia que Deus me tocou, o dia que Deus me transformou, o dia que eu ouvi a voz de Deus, porque Jacó disse assim: eu vi Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, a nossa vida ela é transformada. Ele disse: eu vi Deus face a face e ainda estou vivo. Para poder ver, anotar aquilo que eu estava sentindo, a diferença, eu tirei a fotografia do meu dia seguinte, do meu toque, do toque de Jesus. E eu vi que o meu semblante estava sereno e tranquilo, por causa do toque do Senhor na minha vida. Que momento mais precioso, que momento mais maravilhoso é o momento em que a gente se encontra com Jesus. Porque Ele não só nos olha e diz: oi, tudo bem, eu te amo. Não, Ele te toca. Ele vem ao seu encontro, não só para te cumprimentar, mas Ele vem ao teu encontro para te abraçar. E quando Ele nos abraça, Ele também deixa o cheiro do seu perfume em nós. E nós nunca mais somos o mesmo. Porque vimos o Senhor face a face. Deus possa levar esta palavra aonde há um lugar que precisa ser transformado. Você que está aí na internet, que Deus leve essa palavra se você precisa de um encontro com Ele e que precisa ser tocado por Ele, certamente. Pois você vai sentir o amor dEle, você vai sentir a ternura dEle, você vai sentir o perfume dEle e nunca mais vai se esquecer do toque dEle na sua vida. Amém. Glória a Deus. Então, olha para Jesus. Ele está perto de você, te tocando, transformando, mudando o seu ser nesta hora. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor tem falado conosco nesta noite. O mais importante de tudo no ambiente de culto, Senhor, não é quantas pessoas estão presentes, se é muitas ou se é pouco. O mais importante de tudo é a tua presença. E a gente, Senhor, pode olhar para o Senhor e sentir o toque do Senhor, que não é motivado pelo tamanho do ambiente onde nós estamos, é motivado por um coração que adora o Senhor e que vem à tua presença para ser tocado, para ser mudado e transformado, que não é movido, meu Deus, por ninguém, mas é movido por estar na tua presença. E quando a gente é movido por isso, a gente sente o Senhor nos tocar, a gente sente o Senhor nos abraçar. O Senhor, a gente sente o Senhor, é como o Senhor disse: eu estou aqui. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Quando os nossos olhos são abertos, a gente vê o Senhor face a face. A gente contempla a sua glória. A gente enxerga como os discípulos de Emaús, quando o Senhor levantou o pão e abençoou, os olhos deles foram abertos. E nós estamos aqui nesse lugar, onde os nossos olhos são abertos pela presença do Senhor
nos agraciando, Pai. Porque nós não merecemos, mas podemos desfrutar do grande amor do Senhor na nossa vida nesta noite. Obrigado, Pai. Obrigado porque tudo é para o Senhor. O que fizemos aqui, cantamos, oramos, tudo para o Senhor. Nada para nós, mas tudo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom.